Nós voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. Hoje um tema importante, um tema pertinente, um assunto que a gente tem que debater e muito, até como eu disse na abertura do programa, o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Eu estou aqui com o doutor, o oncologista Davi Pinheiro Cunha. Doutor, a gente falou tanto de assintomático, de sintomas, e o que são os sintomas obstrutivos? Então vamos lá, como eu comentei, a próstata, por dentro dela, passa o canal que a gente chama de uretra, que é o canal por onde passa a urina, tá, o xixi. Quando essa próstata aumenta de tamanho, ela aumenta de forma global e a parte interna por onde passa esse canal, muitas vezes ela fecha e aí a gente chama de obstrução. Então o fechamento desse canal, levando a dificuldade para urinar, a gente chama de sintomas obstrutivos. Então qualquer dificuldade da pessoa conseguir fazer o xixi, urinar de forma com jato forte, ou ter que fazer muita força, ou algumas vezes em casos mais extremos, em que o canal fecha por completo e tem aquela retenção, não sai nada de urina, a gente chama de sintomas obstrutivos. Então ele pode ser sintomas leves, que é só um pouquinho de dificuldade, forçar um pouquinho para que a urina saia, até sintomas obstrutivos graves, em que precisa de muita força, ou, em casos extremos, o canal praticamente fecha e você não consegue urinar. Nossa, isso é muito sofrimento, não? E uma coisa importante é que a bexiga é uma área muito inervada, a bexiga fica em cima, é onde fica armazenada a urina. Sim. Então, quando tem esse fechamento, as dores são muito intensas. Sim. Então, é muito desagradável, porque a dor é muito intensa, muitas vezes fechada, a gente só consegue aliviar com a passagem da sonda, que é quando a gente faz a passagem, desobstrui com uma sonda e aí dá o alívio. Sim. Mas é fundamental a gente diferenciar que os sintomas obstrutivos, que é essa dificuldade de qualquer grau de eliminar a urina, na grande maioria das vezes está relacionado com a hiperplasia da próstata, que é o crescimento da próstata. Isso é benigno, né? Então, e é a mesma faixa etária do câncer de próstata. Começa com 50 anos e vai aumentando gradativamente. O problema é, a gente não sabe se isso é próstata grande, que é hiperplasia, ou se isso pode já ser um sintomas do câncer, já num estágio mais avançado. Então, teve o sintoma, calma, não tem necessidade de desespero, a maior chance é que seja algo benigno, porém, tem que investigar. Então, sintomas de dificuldade de urinar, aquele jato urinário que ele é mais fraco, que você não consegue urinar longe, ou algum tipo de sangramento que possa sair na urina, a gente tem que sempre investigar para fazer o diagnóstico se é benigno ou se pode ser um câncer. Ô, doutor, não era nem caso de câncer. Eu tenho um amigo que ele tinha muita dificuldade na hora de urinar. Tanto é que quando a gente saía, tomava alguma coisa, quando dava vontade de ir no banheiro, era um desespero. A gente tinha até que ir embora, era coisa de... O canal era o canal pequeno, o canal não sei se passava a quantidade para ele não sentir tanta dor, mas era algo desesperador. Ele nasceu com isso não tem nada a ver com câncer, né? Não tem nada a ver com câncer, mas não é que ele nasceu com isso. Com a idade, a próstata ela vai aumentar de tamanho, né? Isso invariável em todos os homens, isso vai ter um grau de aumento, e esse aumento vai levando a essa obstrução. Né? Então essa obstrução ela é benigna, mas ela é muito sintomática, é muito desagradável. Nossa! Né? Então existe hoje em dia tratamentos que são tratamentos comprimidos, que você consegue fazer uma vasodilatação, então aumenta ali o canal, então você dilata, o canal, e aí facilita a passagem da urina. Casos extremos em que a próstata já está obstruindo o canal, aí é necessário fazer uma raspagem. A gente faz como se fosse uma raspagem por dentro do canal e aí aumenta a passagem da urina e dá mais alívio. E a vontade de urinar a todo instante? Isso também é um sintoma relacionado à próstata grande, mas também que não dá para descartar que seja o câncer de próstata. O que acontece? Quando a próstata aumenta e o canal obstrui, né, o xixi ele começa a sair, a urina começa a sair, porém ela não sai por completo, porque tem esse certo grau de obstrução. Então a bexiga sempre fica com um pouco de urina residual. Então esvazia um pouquinho, fica o restante da urina, então a pessoa fica sempre com a vontade de ir no banheiro, mas por conta que ela não consegue eliminar tudo de uma vez.
Nossa, mas às vezes isso já aconteceu comigo, a vontade de urinar, a hora que você ia no banheiro, você não conseguia, você tinha vontade e não conseguia. Mas isso não é sempre não, mas já aconteceu comigo. Você tem a sensação da vontade, chega na hora, não tem vontade. Isso aí pode ser outras coisas também, né? Pode ser a parte obstrutiva, mas infecção urinária, que é muito comum, que é um sintoma também, infecção até mais frequente na mulher, pode causar isso. Sim. Então, você ter a vontade de chegar, ir no banheiro e lá não conseguir eliminar a urina. Então, isso tem que sempre diferenciar. A mensagem principal é o quê? Qualquer um desses sintomas, independente se é dificuldade, se você vai várias vezes, ele precisa ser investigado. Né? Então, qualquer sintoma urinário, no homem ou na mulher, ele investiga. No homem, a preocupação maior é o quê? É a próstata aumentada e também a chance de ser um câncer. Então, a gente tem que fazer, além da triagem que a gente chama inicial, que é descartar a infecção urinária, que é descartar cálculo, né, do rim, que o cálculo pode migrar e dar esses sintomas também. É a necessidade de fazer esse diagnóstico e aí para isso só consegue se fazer com os exames. Tá certo. Doutor, mais perguntas sobre sintomas. O que são os sintomas irritativos? Irritativos é um pouco o que você acabou de comentar. Então é aqueles sintomas em que tem um pouco de inflamação da próstata ou mesmo ali da bexiga em cima, em que você fica com desejo de ir no banheiro várias vezes e é como se fosse, imita um pouquinho uma infecção urinária. Então é como se fosse um estímulo que você quer ir no banheiro várias vezes, ele fica irritando e você chega e não consegue urinar muito, ou você consegue ter urinado muito, mas saindo várias vezes ao banheiro, ou um pouco de dor abdominal, uma dor em queimação. Esses são sintomas irritativos. Né? Então a gente vê que e esses sintomas também podem ser as duas coisas. Né? Pode ser também relacionado a um câncer, mas também pode ser hiperplasia, mostrando que qualquer sintoma tem que passar por uma avaliação. Como você falou aí, sentiu alguma coisa diferente, principalmente com relação à urina, essas coisas, vai procurar, porque pode ser alguma coisa. Pode não ser nada também, pode ser algum probleminha ali mais simples, mas pode ser algo um pouco mais grave no futuro. Ô, doutor, a gente está falando aqui de sintomas e tal. Foi detectado câncer de próstata. Como que é o tratamento a partir daí? É complexo o tratamento porque ele depende de muitas variáveis. Né? A primeira delas é o tamanho do tumor nessa próstata. Então, o diagnóstico ele exige esses exames que a gente comentou. A gente parte depois para uma biópsia, então geralmente a gente faz uma biópsia transretal, então você entra pelo reto e tira fragmentos da próstata. Isso traz muita informação para a gente sabe se esse tumor tem características de ser mais agressivo ou menos agressivo, se essas células têm o potencial de crescer mais rápido ou mais devagar. Isso a gente leva em consideração para saber se a gente precisa tratar agora ou algumas vezes deixar para tratar mais para frente. Depende da idade, isso é uma estratégia que a gente pode até conversar um pouquinho depois. Vai depender do tamanho desse tumor, se ele está muito grande, se ele está pequeno. Vai depender do paciente em si, qual que é a idade, se ele tem 80 anos, que é uma faixa etária muito comum de ter câncer de próstata, ou se ele tem 40. E a partir daí, juntando tudo isso, a agressividade dessas células, tamanho do tumor e como que está o paciente, a gente vai decidir qual que é o melhor tratamento. De forma geral, a gente divide o tratamento em cirurgia, para esses tumores mais iniciais. Quando o tumor ele vai crescendo um pouco mais, ele fica mais difícil de você fazer a ressecção da próstata, que é a cirurgia de tirar a próstata por completo. Aí a gente pode lançar a mão da radioterapia, que é uma forma de irradiação, que uma máquina joga uma irradiação, então não tem abertura, não tem nenhum tipo de cicatriz. E muitas vezes a gente associa o que a gente chama de hormonioterapia. O que significa isso? De uma forma bem simplista, o câncer de próstata ele é estimulado ao crescimento pela testosterona, que é o hormônio masculino. E a gente faz uma medicação que você diminui a testosterona. Então você meio que controla essas células por tirar esse estímulo, tirar o alimento do tumor. Então muitas vezes a gente lança a mão desse tratamento também. Em casos mais avançados, aí a gente fala quando tem metástases. E metástases o que é? Quando o tumor saiu do órgão que ele originou, e ele pode parar em qualquer parte do corpo. E aí é um quadro já bem mais avançado que a chance de cura é mínima. Né? Então o que a gente não quer é que o diagnóstico seja feito nessa fase.
porque aí a cura é realmente muito difícil e aí a grande maioria das vezes o paciente pode ter metástases que a gente chama para os ossos, para o pulmão, para o fígado, e aí não adianta a gente sair operando a próstata, sendo que o foco principal, mais preocupante, é ter essas metástases. Então a gente faz o tratamento com essa hormonioterapia. Tá certo. Doutor, para fechar o bloco, já estamos indo para o quarto bloco e nós vamos debater sobre o Covid, né? Sempre tem que colocar esse Covid no meio, não tem jeito, não tem como a gente fugir disso, no tratamento, como é que está sendo e tal. Mas eu queria perguntar, só para fechar, a parte psicológica, foi detectado câncer de próstata, eu quero, como que você conversa com o paciente, como que você acalma, você não morreu, você não vai morrer, como que é a parte psicológica do Dr. Davi nessa situação? Aí assim, a gente sempre fala, é totalmente individualizado, né? A gente vê que o perfil do paciente, ele varia demais, tem pessoas que querem, quero resolver meu problema, não importa qual será o efeito colateral do tratamento, então essa individualização é fundamental. Tá. A mensagem é, a grande maioria das vezes a gente vai levar a cura, né? Com qual tratamento? Aí vai essas variáveis que a gente comentou. Então, a primeira coisa é acalmar, explicar que a chance de cura é realmente alta, mas também o tratamento também pode gerar complicações, né? E essas complicações para o homem, algumas vezes, é uma preocupação importante, porque a impotência por conta da lesão do nervo é uma coisa que ocorre de uma certa frequência. Posso entrar nesse assunto também no próximo bloco? Com certeza. Que é um assunto que pode render bastante. Então é o seguinte, nós vamos para o quarto e último bloco, infelizmente, do Ação Nacional, mas com muitos assuntos aqui para a gente discutir com o Dr. Davi Pinheiro Cunha, oncologista. O tema de hoje, Novembro Azul, é o mês da prevenção ao câncer de próstata.